Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco do nosso tema de hoje, que é realmente um tema empolgante, não é verdade? Seja bem-vindo a este último bloco. Nós falávamos agora há pouco exatamente sobre Filadélfia e também sobre Sardes. E esgotamos bem esse assunto, acho que ficou claro para você. Mas agora, nesse terceiro bloco, a gente vai falar sobre a sétima e última fase da igreja cristã. Só que nós não temos condições de tempo de esgotar totalmente esse assunto agora. Nós vamos estudar sobre Laodiceia e possivelmente nós teremos que voltar ao assunto no próximo programa. Se der tempo, esgotamos agora. Se não, voltaremos no próximo programa com esse mesmo assunto. Mas você é o nosso convidado para esse momento especial em que vamos fechar esse estudo. Pastor Elquian já está aqui, pastor Assis também está aqui. Eu queria dizer para vocês que Laodiceia fica, a cidade, né, a região em que estava a igreja de Laodiceia, fica no principal cruzamento de estradas dos vales da Ásia Menor, no que hoje é conhecido como Turquia. A cidade estava situada numa montanha que dava para o vale fértil e majestosas montanhas, e a visão era muito interessante. E nos tempos romanos, a cidade era um importante centro de administração e também de comércio. As questões de justiça daquela região eram ouvidas, eram analisadas em Laodiceia, e fundos eram depositados nos bancos dessa cidade para segurança. Embora tenha sido danificada por terremotos durante o reino de Augusto, e novamente no ano 60 depois de Cristo, a cidade continuou reconstruindo e prosperando. Quer dizer, Laodiceia era uma cidade muito interessante, e uma coisa que poucas pessoas sabem é que teve terremoto em Laodiceia, né? E eu entendo que em algum momento da história vai ter que ter um terremoto no coração dos laodiceanos, né? Ali tinha algumas divindades tradicionais. Para você que está em casa, Laodiceia estava localizada próximo ao vale, ao templo do deus Menkarou, que era considerado deus e pai do seu povo. Uma famosa escola de medicina estava conectada com o templo. E nos tempos de Roma, essa divindade Menkarou foi identificado como Zeus, o maior deus dos gregos. O deus de Laodiceia é mostrado em roupa greco-romana, numa imagem muito conhecida, não somente lá, como por todo o mundo. Para se ter uma ideia de que havia uma divindade, que havia algumas características curiosas. Eu quero começar então esse último bloco chamando a atenção aqui o pastor Assis. Pastor Assis, o que significa Laodiceia e qual é esse período que aparece então na história relacionada com a Bíblia? Como você mencionou aí, a questão da cidade de Laodiceia, eles analisavam algumas questões judiciais naquele lugar. Então, a palavra Laodiceia significa julgamento do povo. Laodiceia então é julgamento do povo. Exatamente. Interessante. E qual é o período de Laodiceia? O período de Laodiceia inicia ali com o desapontamento de 1844. Quando houve aquelas manifestações, as pessoas pregando, anunciando a volta de Jesus para aquele período. Quando Guilherme Miller, né, começou a pregar. Então, nesse período de 1844, inicia então o período de Laodiceia. E aí, ele se estende e vai até a volta de Jesus Cristo. Pastor Assis, então esse período de Laodiceia é o último período da história da igreja cristã? É a última fase. É o último período. Depois não há uma oitava igreja? A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ela não menciona um oitavo período. Não existe isso. Então nós hoje estamos vivendo esse período? Nós estamos vivendo esse último período, essa última fase, e ela termina com a volta de Jesus a este velho mundo. Amém, amém. Pastor Elquian, quais são as características positivas, negativas, reais, imaginárias de Laodiceia? Olha, pastor Luiz, em outro momento nós vimos aqui que a igreja padece hoje de um problema, que é o analfabetismo bíblico, né? Essa frase para mim foi nova. Foi impactante, né? Foi nova para mim essa frase. Pois olha, aqui em Laodiceia, além do analfabetismo bíblico, eles têm uma miopia espiritual. Bom, mais uma doença. O nosso programa está trazendo frases diferenciadas. Medicina espiritual, né? Veja, querido telespectador, no capítulo 13 de Apocalipse, no verso 15... Jesus Cristo, ele fala aquilo que você encontra em todas as outras cartas. Ele diz assim, olha: conheço as tuas obras,
que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja o verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas aí Cristo diz, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pastor Luiz, Laodiceia, como eu disse, padece, não padecia, padece, porque até Sardes e Filadélfia nós nos referimos à história no passado. Mas agora, né, pastor Assis, Laodiceia se refere ao nosso tempo. Chegamos aos nossos dias. Chegamos a 2011. Exatamente. O que nós vamos ler, o que estamos lendo agora aqui é uma característica da nossa igreja, da igreja cristã como um todo. A igreja padece de miopia porque ela diz, eu estou rico. Estou rica e abastada, de nada tenho falta. E na verdade a igreja cristã nunca viveu um período de tanta prosperidade, de tanta liberdade. Calmaria, né? Calmaria. Está uma calma, tranquilo. Os cristãos estão em todos os meios de comunicações. A Arena do Futuro é isso aqui. E, inclusive, pastor Assis e pastor Euquinha, hoje ser um evangélico, assim, parece que é meio que um status. É um assim, status. É um status. As pessoas, tem até muita gente famosa que entrou pro meio evangélico porque também foi um jeito de ganhar um dinheirinho gravando um CD gospel, esse negócio todo. Tá na moda, né, pastor Assis? Assim, É uma questão assim, escatológica, porque você veja bem, no passado falava-se de Cristo, anunciava o evangelho, as pessoas eram perseguidas, eles não suportavam. Nós temos aí o caso do apóstolo Paulo, os demais apóstolos, né? Hoje não. Hoje é uma calmaria mesmo. Porém, essa história, ela irá mudar. Irá mudar. Pastor Euquinha. E veja que esse sentimento de paz, de prosperidade, de riqueza, Cristo confronta a Laodiceia aí no verso 17 e diz, mas nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então existe a maneira da cristandade se ver hoje. Existe que é ilusória. E a maneira que Cristo nos vê. Nós realmente temos que entender que somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Isso tudo, é lógico, de maneira espiritual. Falta a riqueza espiritual da palavra de Deus. O nu, falta as vestes que são a justiça de Cristo em nossa vida, né? Então é uma situação realmente triste dessa última igreja. Exatamente, muito triste. Você que está em casa, você está vendo com esses comentários dos dois pastores, é a pura realidade. As pessoas hoje são motivadas a pensar o seguinte, eu sou cristão, então a autoestima do cristão tem que estar tão alta, e as pregações de prosperidade trabalham essa autoestima de tal maneira que as pessoas normalmente esquecem de pensar que a real situação é essa que está aqui em Laodiceia. Pastor Assis, há um conselho, eu diria um apelo, um grito, entendeu? Há um clamor divino. Que conselho, que apelo, que grito é esse? Ou repreensão. Ou repreensão que está aí. Aqui no versículo 18, só o verso 18, pastor Luiz, já dá um programa aqui para a Arena do Futuro, só o verso 18. Programa inteirinho. Inteirinho assim, eu vou até fazer a leitura do verso 18, que diz assim o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Tá. Para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da sua nudez. E também colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aí está o conselho. O conselho. Então vamos aqui por parte. O ouro é uma representação aqui, uma figura de linguagem para dizer que Laodiceia precisa ser reavivada, precisa ressuscitar em Laodiceia a fé e o amor. Ok. Ou seja, o que é que precisa acontecer na igreja cristã do momento? Restaurar em cada indivíduo, em cada ser humano, em cada cristão, a fé e o amor. Esse é o ouro. Esse é o ouro. E aqui fala refinado pelo fogo. Você sabe que o ouro, para ele poder, para você poder descobrir o brilho do ouro, precisa passar por um processo, né? Aquele processo, né? Um processo de refinamento. Né? Tem que refinar. Interessante, professor Luiz, que hoje em dia as pessoas são ensinadas a fugir de todo tipo de preocupação, de provação, de dificuldade. Mas o ouro, quando ele passa pelo fogo e é refinado, se torna mais valioso. Laodiceia, por ser rica e abastada, ela acaba fugindo dessas perseguições, desses problemas, dessas dificuldades, e se torna menos valiosa.
A perseguição, a dificuldade nos valoriza, nos refina, né? Ou seja, as dificuldades e as lutas de uma vida espiritual nos levam a orar mais, buscar mais a Deus, e aí está o segredo de ter uma vida refinada. Pastor Elquian, como é que é? Não é nem quente nem frio, é morno. Olha, pastor, o morno é aquele que não está nem lá nem aqui. Nem lá nem aqui. Então, ele nem está totalmente com Deus, nem totalmente com Satanás. Imagina a cena de uma pessoa pegando um ônibus. Em São Paulo você pega ônibus em vários lugares. Se você colocar um pé na porta do ônibus, ficar com o outro pé na calçada e o ônibus sair, o que acontece? Uma tragédia. Você vai cair. Normalmente para dentro do ônibus você não vai. O ônibus é a igreja de Deus, é Jesus Cristo que está indo. Ele tem um caminho. O ponto do ônibus é a terra. Se você ficar com um pé na terra e um pé na igreja, a tendência é cair. Jesus Cristo, ele fala de uma forma aqui, como se estivesse decepcionado no verso 15. Ele fala assim, olha, conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Aí no 16 ele fala assim, amigo, sim, porque és morno. Olha que coisa triste isso aqui. Até uma visão meio assim... Uma expressão forte. És morno, nem és nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma coisa tremenda isso aqui, pastor Luiz, porque as pessoas hoje, nós temos que entender que nós não podemos mais brincar de cristianismo. As pessoas hoje, às vezes, vivem mais ou menos com Deus e mais ou menos com o mundo. E assim não dá. Recentemente você vê músicas tocando que você não sabe se a música ela é secular ou se a música é cristã. Se é sacra ou se não é sacra. As pessoas hoje não se vestem mais de diferença, não tem diferença. Mas nós não podemos ser mais ou menos. Ou nós somos de Deus ou estamos perdidos. Ou não somos. Obrigado, pastor Elquian. Pastor Assis, vamos considerar essas como suas palavras finais. Amém. Pastor Assis, suas palavras finais. Aqui, Deus, ele fala no versículo 20. Ele chama a atenção de Laodiceia. Ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Verdade. Bom, qual é o chamado de Deus aqui? Primeiro ele dá todo esse conselho, ele apresenta uma repreensão. E agora, ele mostra o desejo de querer ainda transformar o coração desses cristãos que a Bíblia aqui intitula de mornos, né? Ou seja, ainda tem jeito. Verdade, amém. Ainda tem jeito. E eu vou pegar o seu gancho para eu fazer o encerramento do programa então de hoje. Muito obrigado, pastor Elquian. Muito obrigado, pastor Assis. E a você que nos acompanha no Arena, eu vou pegar essa ideia que o pastor Assis lançou do verso 20 para a gente fazer o fechamento. Então vamos aqui para minha cadeira. Deixa eu pegar aqui o meu iPad, vou sentar naquele plano que a gente fica junto em casa e conversa de coração para coração. O pastor Assis mencionou Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Chama a nossa atenção esse versículo da 7ª fase da igreja cristã em relação ao texto da 6ª fase da igreja cristã. Ou seja, na carta de Jesus a Filadélfia, ele fala assim, eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta, Apocalipse 3, verso 8. Então em Apocalipse 3, verso 8, ele fala assim, eu coloco uma porta aberta diante de ti. Isso na 6ª fase da igreja, Filadélfia. Quando você vai para Laodiceia, ele fala assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta. O que chama atenção é que na 6ª igreja, a porta está aberta, mas na 7ª a porta está fechada e Jesus tem que bater. Qual a diferença dessas duas portas, da 6ª para a 7ª igreja? É que a porta mencionada em Filadélfia representa a porta da graça, da salvação, enquanto que a porta mencionada na 7ª igreja representa a porta do nosso coração. Em outras palavras, a porta da graça está aberta para todos, porque Deus abriu, porque Deus tem a chave, porque Ele diz, quando eu abro ninguém fecha, e quando eu fecho ninguém abre. Só que a porta do meu coração e do seu coração, só você tem a chave, somente nós temos a chave. E por isso, Jesus não pode invadir o seu coração, Ele bate. Ele bate e gentilmente espera que você abra o coração para Ele. Eu acho que você entendeu.
Na 6ª fase da igreja, Deus abre uma porta. Na 7ª fase, o povo fecha o coração e Deus bate para você abrir o coração para ele entrar. E Deus quer entrar na sua vida e na minha, mas Deus não quer entrar assim somente 50% ou somente 20%. Ele quer entrar em sua vida 100%. O que eu quero dizer é o seguinte: se Deus entrar na sala da sua casa, você diz, aqui na sala, o Senhor é bem-vindo. Mas Jesus diz assim, mas eu quero ir no seu quarto. Aí você diz, Jesus, no meu quarto o Senhor não pode entrar, porque lá no quarto tem alguma coisa que o Senhor não pode ver. E lá no outro cômodo o Senhor também não pode entrar, porque lá tem alguma coisa que o Senhor não vai gostar. Então tem gente que deixa Jesus entrar um pouco na vida, mas não deixa totalmente. Em outras palavras, a pessoa quer ser cristã, mas quer cultivar alguma coisa que não é de Deus. Ela quer a bênção de Deus, ela quer servir a Deus, porém está alimentando, nutrindo alguma coisa que não é de Deus. E essa é a característica negativa de Laodiceia. Tentar servir a dois senhores, tentar andar em dois caminhos simultaneamente. E isso não pode. Nós não podemos ter duas naturezas, não podemos ter duas personalidades, não podemos ter dois senhores, não podemos servir a dois senhores. O que a Bíblia chama a nossa atenção é o seguinte: tem que mudar isso. Você tem que parar de ser morno, tem que deixar de ser frio, tem que ser quente, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ir para a igreja. Entendeu? Deixa essa preguiça de lado, levanta desse sofá, levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, procura a igreja, vai para a igreja. Pastor, mas estou cansado. Você está cansado? Mas se eu falar para você que você ganhou R$1 milhão e tem que buscar 2 da manhã em tal lugar, dá o endereço para você, 2 da manhã, R$1 milhão, tá chovendo, tá frio, você tá gripado, você vai ou não vai? Sim, você vai, porque é R$1 milhão, né, meu amigo? Agora eu estou falando para você levantar, ler a Bíblia, ajoelhar, orar, ir para a igreja. Eu pergunto, quanto custa isso? Quanto vale isso? R$1 milhão? $2 milhões? Não, Senhor, isso vale muito mais. O problema é onde estamos colocando nossas prioridades. Quais são suas prioridades? Quais são as minhas prioridades? Jesus falou assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as coisas outras, as demais, serão acrescentadas. O problema nosso é que as pessoas querem buscar as coisas esperando que o reino de Deus seja acrescentado. Lógico que não é assim. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Eu estou falando para você, é para você mesmo. Está na hora da gente tomar uma atitude, está na hora da gente tomar uma decisão, está na hora de deixarmos esse espírito negativo de Laodiceia e vivermos agora o conselho que Jesus dá a Laodiceia. O conselho que ele dá é muito claro. Ele diz assim, eu repreendo, eu disciplino as pessoas que eu amo. Então a disciplina, a repreensão, o puxãozinho de orelha é para quem Jesus ama. E o verso 20 ele fala assim, eu estou batendo, abra o coração. Me deixe entrar na sua vida, me permita entrar, eu vou mudar a sua vida, vou mudar seus pensamentos, vou abençoar seu casamento, vou abençoar seus filhos, vou abençoar sua casa, vou botar vocês todos nos trilhos e vocês serão felizes. Você quer essa felicidade? Você quer fazer parte verdadeiramente do povo de Deus? Então prepare-se, ore a Deus. Nós vamos orar agora e procure a igreja adventista do 7º dia, mais próxima da sua casa. E a partir de agora, seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa verdadeiramente cristã, e Satanás estará derrotado na sua vida, porque Jesus estará fortalecendo a sua fé e a sua comunhão. Amém? Vamos orar? Oremos. Querido Deus, obrigado porque essa pessoa tomou a decisão. Essa pessoa decidiu entregar a vida para o Senhor. Ela não quer mais ser fria e nem morna, quer ser quente, quer ser uma pessoa forte na fé, fortalecida espiritualmente. E por isso eu oro por ela, oro por ele, oro por essa família, por esse casal, por esse jovem, por essa garota. Eu peço ao Senhor uma bênção para essa pessoa, e que a partir de agora o Senhor entre na vida de cada um de nós e mude a nossa vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém.